Continuando a nossa discussão sobre vetores, agora a gente vai falar deles não em termos tão visuais, talvez, mas a gente vai falar de como os vetores são representados num plano cartesiano. Então, num plano cartesiano, a gente tem um eixo horizontal, por exemplo, este aqui, um pouquinho mais para frente, aí, e um eixo, eu acho que eu falei horizontal antes, aquele eixo é vertical e esse eixo aqui é horizontal. E aí, habitualmente a gente chama esse eixo de y, positivo para cima, e esse eixo de x, positivo para a direita. Agora, por simplicidade, suponha que aquele ponto O que a gente já estava discutindo antes esteja bem aqui. Então, esse é o ponto O, que a gente normalmente também vai usar a origem do sistema de coordenadas como esse ponto O, né? E aí eu vou colocar o ponto P em algum lugar aqui do meio, por aqui assim. Então o vetor que liga os dois, que eu vou desenhar agora em vermelho, então ele sai daqui e vem para cá. Mas esse vetor agora, ao invés de chamar ele de OP, eu vou chamar de R. Para quem estiver seguindo no Halliday já vai ver que lá ele está usando essa mesma notação. Então o vetor R é esse vetor em vermelho aí, que liga os pontos OP. Mas quando a gente vai trabalhar com os vetores, a gente precisa fazer algo que eu já fiz sem ter dado muita atenção no vídeo anterior. Vocês lembram que quando eu ia desenhar o vetor, eu ficava contando na minha cabeça quantos quadradinhos tinha para a direita e quantos tinha para cima em cada caso, né? Então, quando a gente tem um sistema de coordenadas estabelecido, como esse que eu desenhei aqui, a gente pode precisar desenhar o que a gente vai chamar de componentes de um vetor. Eu vou até deixar uma linha com uma cor diferente, mais fina aqui. Acho que azul não foi uma boa escolha, já que as linhas do caderno também são azul. Então vamos tentar uma cinza. Também não foi grande coisa, uma péssima escolha, né? Vou pegar a laranja, vai ficar meio ruim ali em cima, mas aqui até que vai. Então aqui tem uma linha laranja e aqui eu vou desenhar outra linha laranja. O que essas linhas... Opa, ficou torta. O que essas linhas representam é justamente aquela contagem dos quadradinhos que eu fazia no caso anterior, né? Lá eu tinha feito um desenho razoavelmente pequeno, daí eu contava facinho, né? Aqui nesse caso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadradinhos. Tem uma diferença no risquinho aqui, que é só porque o meu desenho é falho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então tem 14 para a direita e 11 para cima. Então, se eu estou dizendo que essa origem é O, e ela poderia ser, por exemplo, este ponto aqui, ele pode ser o ponto que a gente chama de 0, 0.
Porque nesse ponto, tanto o x quanto o y valem 0. Então o que acontece é que esse ponto P que está representado para cá, ele não tem 0 como coordenada x. Ele tem, como a gente acabou de contar, 14 quadradinhos para cá, né, que vai dar aqui. Então isso quer dizer que esse ponto P, ele mede 14 em x e mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 em y. Então, 11. Então, isso são as coordenadas x e y do ponto P. Eu preciso andar 14 unidades para a direita e 11 para cima para chegar nesse ponto. Habitualmente, o que a gente vai fazer é chamar isto aqui, essa distância horizontal, de uma componente do vetor, que eu vou chamar de Rx. Já que eu estou falando do vetor R, então a componente do vetor R na direção x é o Rx. E de maneira análoga, a componente do vetor R na direção y vai ser o que eu chamo de Ry. Então, quando eu vou escrever esse vetor em função de cada uma das componentes dele, a forma correta de fazer é a seguinte: R é igual a quem? Ele é igual a uma soma de 14 passos para a direita com 11 passos para cima. Só que se eu colocar aqui o Rx e o Ry, eu não estou especificando em lugar nenhum que isso aqui são 14 passos para a direita. Imagina que o Rx pode ser um número, aqui eu poderia vir e colocar aqui o número 14 no lugar dele. E no lugar desse eu poderia colocar o número 11. Aí você correria o risco de se confundir com a sua notação, somar 11 com 14, que ia dar 25, que não faria nenhum sentido, porque se eu estou dizendo que o lado esquerdo é um vetor, do lado direito também tem que ser um vetor, não pode ser um número. Então o que a gente faz é usar o auxílio desse I com circunflexo em cima aqui e de um J com circunflexo aqui. Esse cara e este cara é o que a gente são o que a gente chama de versores, ou, se preferir, vetores unitários. Aqui ficou errado, né? Unitários. Então, vetores unitários, porque eles não têm uma dimensão, um tamanho, eles só servem para indicar de qual direção eu estou falando. Então, o I representa a direção x, por isso a gente pode dizer que o I versor é paralelo ao eixo x, enquanto o J é paralelo. Isso aqui ficou muito ruim. Ao eixo, que também ficou muito ruim. Paralelo ao eixo
y. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai escrever quem é o vetor R, então a maneira correta, nesse caso que está representado ali, seria escrever que o R é igual a 14 passos na direção I mais 11 passos na direção J. E quando eu estou fazendo isso, este termo aqui é o que eu posso chamar de a componente horizontal ou a componente na direção X do vetor. E esse aqui é a componente na direção J ou a componente na direção Y do vetor. Então a soma dessas duas componentes vai dar o triângulo que a gente tem aqui, né? Se você quiser pensar dessa maneira, de outra maneira ainda, esse 14 é o Rx e o Ry é 11. O que significa então que, se a gente voltar naquela ideia do triângulo retângulo, isso aqui é uma hipotenusa e o cateto oposto é o Ry e o cateto adjacente é o Rx. Ou seja, se o vetor R ele é Rx mais Ry na direção I na direção J, a gente pode desenhar aqui um triângulo retângulo como este aqui, em que isto aqui é o que eu vou chamar de módulo de R. Então a hipotenusa vale o comprimento do R. A hipotenusa não é um vetor, mas ela é uma distância, ela é um comprimento. Ela não precisa necessariamente ter uma direção. E aqui a gente tem o cateto oposto, que é o Ry. E aqui a gente tem o cateto adjacente, que é o Rx. Então, como essas relações do triângulo retângulo são obedecidas, são seguidas no vetor, isso significa que são válidas aquelas operações que a gente conhece com triângulo retângulo. Então quer dizer que o módulo de R ao quadrado é igual a Rx ao quadrado mais o Ry ao quadrado. Ou, dizendo de outra maneira, que o módulo de R é igual a raiz do Rx ao quadrado mais o Ry ao quadrado. Então, se eu sei o tamanho das duas componentes do vetor, eu posso calcular qual é o comprimento do vetor, qual é a norma dele, é outro nome que a gente dá para esse negócio. Agora, suponha que eu tenha um vetor R1 e eu tenho um outro vetor R2. E eu preciso fazer uma soma desse negócio aqui. Só que eu vou ter situações em que o que eu tenho são as projeções de cada vetor, são as componentes dele. Então eu tenho R1, pode ser R1x na direção I mais R1y na direção J. E o R2, um R2x na direção I, aqui é x, não é y, mais um R2y na direção J. Então, para fazer essa soma aqui, é na verdade bastante simples, você se acostuma bem rápido com isso. Você soma o vetor componente a componente. Então quer dizer que R1 mais R2 ele vai ser R1x na direção I mais R1y na direção J mais o
R2x na direção y, aqui é x, mais o R2y na direção j. E o que eu faço com esse negócio aqui? Este cara aqui, você vai somar com este cara aqui. Já que os dois têm o i multiplicando eles, você pode fazer o que a gente chama de colocar o i em evidência, se você quiser pensar dessa maneira. E este termo aqui, você também pode somar com este termo aqui, pelo motivo análogo, só que com o j, né? Então quer dizer que isto aqui vai dar R1x mais R2x na direção y, mais R1y mais R2y na direção j. Então essa é a soma do R1 mais R2. Você soma componente a componente. E se a gente precisar fazer o produto de dois vetores? Por exemplo, aquele mesmo R1 que eu escrevi anteriormente, e eu preciso multiplicar ele por R2. Isto aqui a gente vai discutir com mais detalhe em outra aula, mas esse é o produto escalar. Existe um outro tipo de produto que a gente faz com vetores, mas por enquanto eu só vou falar desse. Então o produto entre dois vetores, de maneira escalar, você pode fazer ele assim, ó. R1 vezes R2 vai ser igual a R1x que multiplica R2x que multiplica o R1y vezes o R2y. Então aqui são os produtos componente a componente. E a soma disso aqui vai dar um número. Aqui não tem vetor em cima. Então este produto aqui, ou melhor, esse produto escalar que é esse negócio aqui, resulta em um número. Resulta em um número. O que acontece é que a gente vai ver com mais detalhe depois, é que o produto escalar é uma forma de calcular qual é a projeção de um vetor em cima do outro. Mas a gente vai ter tempo para discutir isso depois, em física e nas aulas de geometria da maioria de vocês. O que a gente pode fazer em outras situações, ao invés de fazer esse cálculo aqui para o produto escalar, é calcular quem é a norma ou o comprimento de cada um desses vetores, né? Lembram que eu desenhei anteriormente aquele triângulo retângulo em que o módulo do R, isso aqui era a hipotenusa. Calcular o módulo é isso. Então eu também posso fazer o módulo de R1 vezes o módulo de R2 e multiplicar isso aqui por cosseno de θ, em que eu estou falando que eu tenho um vetor R1 para cá, um vetor R2 para cá, e aí o θ vai ser esse ângulo aqui, ó. É o ângulo entre os dois vetores. Então, com esse ângulo, você também pode calcular o vetor, o produto dos dois vetores, sabendo o comprimento de cada um deles e qual é o cosseno entre eles.